Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada no livro de Isaías. Isaías, essa palavra é uma palavra que nos traz o entendimento de como é andar fora dos caminhos do Senhor. O que pode acontecer com uma cidade, com um povo, e qual as perdas que a pessoa tem de não obedecer à voz do Senhor, de não andar nos caminhos do Senhor. Então essa palavra fala de um povo que começou a desobedecer a Deus e começou a andar nos seus próprios caminhos. E a palavra fala que essa cidade que cita aqui na Bíblia, que é a cidade de Tíros, era uma cidade que vivia um povo tranquilo, um povo sem preocupações, mas esse povo começou a andar fazendo coisas erradas e Deus resolveu castigar essa cidade. E a palavra fala que por 70 anos essa cidade ficou como se tivesse esquecidas, foi atacada e várias coisas ruins aconteceu com essa cidade. Por quê? Por causa da desobediência do povo dessa cidade de Tíros. Então eu quero deixar aqui alguns versículos nesse vídeo, nesse primeiro vídeo do ano de 2026, que está se iniciando, e quero poder falar um pouco da desobediência. Então a palavra fala assim: vejam, esta cidade que agora está arrasada foram os babilônios e não os assírios que construíram rampas de ataque em volta dela. Destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem, marinheiros que estão em alto mar. A cidade de Tiro foi destruída e agora vocês não têm um porto seguro. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos, que é o tempo de vida de um rei. Mas depois desses 70 anos, Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim: ó prostituta, esquecida por todos, peguem a harpa de volta pela cidade, toque música bonita e cante as suas canções, para que todos lembrem de novo de você. Depois desses 70 anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro, e ela voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo, mas o dinheiro que ela ganhar como a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que andaram o Senhor usarão para comprar muita comida e roupas finas. Amém? Essa palavra está falando da cidade de Tiro, citando aqui que por 70 anos essa cidade ficou em ruínas. Era uma cidade que foi castigada por Deus por causa dos seus erros, das suas falhas, por causa do pecado, a desobediência. E a palavra, trazendo para os dias de hoje, traz para nós uma ilustração do
que é o pecado? O que é a desobediência? A cidade de Tiros, igual eu falei no início, era uma cidade que não precisaria passar por essas coisas más, essas coisas ruins que aconteceu com ela, de Deus ignorar ela por 70 anos. Era uma cidade que poderia estar, segundo a proteção de Deus, sendo abençoada e não ser comparada por uma prostituta, mas devido às coisas erradas que aquele povo, as decisões que aquele povo tomou de desobediência, Deus resolveu castigar aquele povo. E essa cidade foi comparada com uma prostituta. E por 70 anos, guerras, ataques, rampas de ataques foi construída em volta e foi destruída essa cidade. E Deus virou as costas para ela. Mas depois dos 70 anos, Deus, com a sua misericórdia, teve misericórdia novamente dessa cidade, desse povo de Tiros. E a palavra fala que aquela cidade voltou a ganhar dinheiro novamente, ganhar a confiança do povo e começou a se erguer novamente, mas com uma condição, que aquele povo voltasse para o Senhor e não continuasse no mesmo caminho do erro, do pecado. Então, essa palavra trazendo para os dias de hoje é uma palavra que mostra que nós sabemos que enquanto viver nessa terra tem aflições, tem guerras espirituais para nos desanimar, para tirar nós do caminho do Senhor, tirar nós do projeto. E muitas vezes pessoas caem e não têm força de levantar mais. E a palavra quer falar conosco que a hora que a luta vir, se nós não estiver caminhando segundo a palavra, segundo a vontade do Senhor, em busca, em oração, em jejum, essa pessoa pode cair, pode errar, pode falhar, mas ela não deve ficar no chão ignorando a voz do Senhor e guerreando com você mesmo, com as batalhas da carne, mas devemos acordar, levantar imediato e pedir Deus perdão e voltar para os caminhos novamente. Porque muitas pessoas que muitas vezes, até mesmo pessoas conhecidas do Evangelho, caem e não buscam força em Deus para poder erguer novamente. Acha que perdeu tudo, mas Deus, independente da falha, do erro, Deus sempre tem a misericórdia dele. Aqui a gente vê que esse povo cometeu vários erros, vários pecados. Deus ignorou por 70 anos. Mas depois de 70 anos, Deus teve misericórdia desse povo, dessa nação. Então, Deus tem misericórdia daqueles que erram, que falham, que pede a Deus perdão e volta de novo. Então, essa é uma palavra que nós devemos analisar e entender alguns pontos, porque uma cidade que Deus comparou com uma prostituta, que Deus deixou passar por várias aflições, várias guerras, mas depois de 70 anos, a palavra fala que Deus teve misericórdia desse povo novamente. Então, Deus, Ele tem misericórdia do seu povo. Basta nós entender que precisamos de estar alinhados, precisamos de estar no caminho. E Deus vai guiar os nossos passos, vai nos socorrer nas horas de aflições. Mas para isso acontecer, nós precisamos de entender que não há outro caminho, não há outro jeito de nós viver uma vida boa aqui na terra, ser vitorioso,
se nós não se arrepender, se nós não prostrar os pés do Senhor, independente se errou, se não, o que tem que estar em nossa mente é que nós precisamos de estar nos caminhos do Senhor. Principalmente essas pessoas que têm grandes chamados, que o inimigo ataca, e muitas vezes elas caem e não quer voltar mais. Não tem outro jeito. Se ficar no mundo, vai sofrer mais, as angústias vai vir, as tribulações vai vir em dobro. Então, a solução é estar nos caminhos do Senhor. É cair, sacudir a poeira, levantar novamente, pedir a Deus força, misericórdia e pedir a Deus graça que Ele dá. Ele não vai virar as costas. E assim, Ele traz a força novamente para a pessoa, Ele traz vitória. É nós que devemos acordar e viver a palavra do Senhor, enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Chegará o tempo que muitos vão desejar ter esse tempo que nós estamos tendo agora, mas não vai encontrar. Então fica aí essa primeira palavra de 2026, primeiro dia desse ano que está se iniciando. Que as bênçãos do Senhor venham concretizar em nossa vida, os projetos dele venha concretizar em nossa vida, e aquilo que Ele nos entregou nós venha se dedicar para prestar conta para Ele naquele grande dia. Amém? Cada um de nós tem algo que Deus confiou e nos entregou, e nós vamos prestar conta, e Ele vai trazer as recompensas de acordo com aquilo que nós temos feito. Está escrito lá em Apocalipse, no finalzinho, na última folha, que Ele vai entregar para nós todas as recompensas, de acordo com aquilo que cada um de nós tem feito. Então, se Deus nos entregou algo, vamos dedicar, vamos esforçar, que Ele é misericordioso, Ele perdoa, Ele levanta os caídos, Ele dá força novamente. É nós que devemos tomar posição e querer viver essa graça que só o Pai tem. Amém? Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Que seja feita a vontade dele a cada dia em nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.